gente chama Marilu Cabanhas. Bom dia, Marilu. Oi, Glauco, bom dia, bom dia. Quem está acompanhando aqui o Jornal Brasil Atual de hoje. Pesquisa da Síntese de Indicadores Sociais de 2020 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, aponta que pretos e pardos com diploma universitário ganham 30,8% menos do que os brancos. Esse estudo avalia uma série de resultados nas áreas de economia, educação, habitação e saúde. A gente vai trazer aqui a história de uma mulher negra que vai fazer o comentário a respeito dessa pesquisa e também contar a sua própria história. É a Rafaela Cardoso, ela que é formada em Relações Internacionais com especialização em Marketing Digital. Olá, Rafaela, bom dia, prazer em recebê-la. Bom dia, Marilu. Prazer em estar aqui. Obrigada pelo convite. Ai, você está no mudo. Eu apertei aqui, agora sim, né, Rafaela? Vamos lá. Agora sim. O ao vivo é assim mesmo. Então, Rafaela, vamos lá. Em qualquer dos níveis de instrução aí analisados pelo IBGE, os brancos ganham mais, em média, por hora trabalhada. Vou dar aqui alguns dados, né? Com o ensino superior, os pretos e pardos ganhavam em 2020 23,40 e os brancos R$ 33,80, quase 31% a mais. Com o ensino fundamental incompleto, pretos e pardos recebiam em torno de 23,9% a menos por hora, os brancos recebiam R$ 9,20 e os negros e pardos R$ 7,00. Na média das quatro faixas pesquisadas, pretos e pardos ganhavam 40,8% menos do que os brancos. Bom, essa é mais uma pesquisa que reflete, não é, Rafaela, o quadro de desigualdade de oportunidades no mercado de trabalho. Como é que você vê mais uma pesquisa ainda hoje retratando essa desigualdade? É muito interessante essa pesquisa, porque ela trata a realidade do mercado brasileiro. E eu gosto de lidar, né? Eu trabalho numa consultoria de recrutamento e seleção, a Odds, que contrata para executivos especificamente. E ainda assim, eu escuto muito no mercado, até nas entrevistas que eu dou, mas isso é verdade mesmo? Diversidade não é só para vender, quando a gente fala de recrutar para diversidade. E aí eu trago esses dados, como esse que você leu. Não, gente, olha só, a verdade é uma só, né? Então, o que eu tenho visto, primeiro, eu fico muito triste de ver isso, né? Segundo, eu fico muito feliz porque eu vejo a realidade que é as empresas, ou seja, o setor privado, cada vez mais se preocupando em trazer diversidade para o quadro de liderança, principalmente quando a gente fala de nível de diretoria, gerência, coordenação, né? Então, tem algumas camadas disso daí. Então, tem diversidade quando eu falo de mulheres, né, integrando quadros de liderança. Então, hoje a gente já tem algumas metas, né? Quando a gente fala de um quadro de liderança, então, diretores, buscar ter 50% de homens e mulheres, e aí depois eu olhar também para o meu quadro geral de funcionários e falar, será que eu também está equilibrado? 50% caucasiano, 50% de diversidade. Diversidade é tudo, né? A gente fala de etnia, a gente fala de LGBTQIA+, e a gente fala também de pessoas com deficiência. Então, hoje, nos processos de seleção, principalmente no mercado que eu atuo, que é a nova economia, são essas empresas, startups, agritechs, edtechs, essas empresas novas do mercado, elas se preocupam e muito com a contratação de diversidade em níveis de liderança. O que significa isso? Significa colocar um líder, né, negro, e lá em cima, e aí ele vai começar a olhar essa mesma olhar de diversidade, respeitando a origem, fazendo equivalências de competências que possam fazer mais sentido para aquela função, não somente trilha de carreira, que isso tem muito a ver com a história daquela pessoa, isso significa a condição econômica com que ela cresceu, socioeconômica que ela passou da vida, né? Então, respeitando mais potencialidade do que, de fato, somente a trilha de carreira, e com isso, buscar ter mais diversidade para que pesquisas como essa, quando forem feitas em 2022, 21, 22, 23, elas vão, de fato, mudando, né? Tentando trazer um equilíbrio. Agora, Rafaela, tem um outro dado da pesquisa que também vou repercutir com você,
que é mesmo que a população ocupada total tivesse o predomínio de trabalhadores pretos e pardos, 46,3 milhões, né, superando em 17% a população ocupada branca. Bom, teve essa diferença, né, na distribuição das ocupações. Houve a manutenção de brancos nas atividades de maior remuneração e de pretos pardos nas atividades de menor remuneração e maior informalidade. Bom, em média, a população ocupada branca tinha um rendimento médio real do trabalho principal estimado em R$ 3.056 por mês no ano passado, o que significa uma quantia 73% maior do que a população preta ou parda que ganhava em 2020 R$ 1.764. Portanto, a gente vê que na base, né, enfim, a base é mais com pretos e pardos, e aí, no caso da elite, né, dos cargos, estão os brancos, né, quer dizer, é realmente latente, né, enfim, essa diferença, e eu queria que você falasse, você que busca, né, justamente aí os headhunters, os mais, né, os executivos aí de ponta, como é que você vê essa realidade, né, onde os pretos pardos continuam ainda sendo a maioria aí dos cargos menos remunerados e também na informalidade. De novo, isso tem muito a ver com a questão estrutural, né? Então, até um conceito que tem sido discutido muito quando a gente fala do mercado é o racismo estrutural. Significa que não existe, o racismo em si é crime, né? Mas existe a forma como a sociedade ela foi montada, né? E isso por conta de um âmbito mais histórico, que perpetua o racismo, que é justamente isso, visualizar. É muito mais comum nós termos líderes, diretores, gerentes sêniores, gerentes de mercado caucasianos, predominantemente homens ainda, né? Porque aí tem um pouco dessa estrutura. Então, é muito comum a gente ver homens brancos em cargo de poder. Depois você vai ver mulheres, mas aí já bem menos quantidade também. Depois você vai ver o homem preto e depois você vai ver a mulher preta. Então, assim, aí esse é o dado da pesquisa, você vê, ou seja, a questão é ver a realidade, né, como funciona. Então, o que as empresas têm feito colocar, então, essas metas de equilíbrio 50-50, isso é para uma orientação, tá? Então, é para ter uma reflexão, é como se fosse precisa ser 50-50? Não necessariamente, mas é importante ter uma meta para poder tentar trazer um equilíbrio, né? E a segunda coisa de novo, combatendo o racismo estrutural, as empresas criando formas de desenvolver as pessoas para poder buscar os potenciais para trabalharem e irem se desenvolvendo a mais longo prazo. Então, num curto prazo, contratar essas diversidades, seja de equidade de gênero, né, que eu acho que é um tema super em alta e importante trazer. Até um dado que eu vi ontem numa pesquisa feita pela Fundação Dom Cabral, que me chamou muita atenção, foi um público de 149 executivos. Desses 149 executivos que foram pesquisados, só 8% eram mulheres, ou seja, de posições de liderança de presidentes de empresa, só 8% eram mulheres, todas brancas, né? Então, assim, essa é a realidade, uma pesquisa super recente, feita agora pela Dom Cabral. Como que a gente combate isso? Pelo recrutamento, né? Pelo que eu faço, por isso que eu sou feliz, eu faço parte dessa transformação, apoio as empresas nisso, que é colocando essas metas e, obviamente, as empresas trabalhando com essas políticas de desenvolvimento de pessoas de base mesmo, né, que não tiveram condições de fazer uma boa escola. Isso está muito refletido do quanto que essa pessoa é estimulada, né, ao que ela é exposta para poder ocupar cargo de liderança. Então, sem dúvida, colocar uma pessoa que não tem não foi exposta anteriormente, né, num cargo de liderança, isso pode ser um problema porque vai ser ruim para a empresa e ruim para a pessoa também, né, que é uma vida ali. Então, é ir desenvolvendo ela. Mas como que a gente faz isso, então? Contratando por potencialidade e não somente por histórico, se ela teve uma viagem, né, uma vivência internacional ou não, tem um idioma ou não. Então, é saber fazer as equivalências para ocupar aquele quadro, aquela função, e confiar, né, entender qual vai ser a curva de aprendizado para ela performar tão bem quanto. Né? Eu sou um caso desse, me colocaram ali e eu fui atrás para poder ocupar a minha função, né? Então, super dá certo.
Exato. E, Rafaela, vamos falar do teu caso específico, né? Dessa tua experiência de vida. Eu sei que você é de família humilde, eu quero que você fale, você como mulher negra, como é que foi toda essa trajetória na tua vida, na tua família, enfim, até você chegar a um grande posto numa grande empresa. Conta pra gente. Eu sou o caso que apoia a cota, eu sou super a favor, né? Porque eu vim, como a grande maioria dos brasileiros, de uma origem humilde, como você falou, meus pais são feirantes, eu sou a primeira da minha família a formar no ensino superior, sem referência alguma do que era o mercado corporativo. Eu gosto sempre de falar isso. Meu pai falava, você vai para o escritório, para o mercado corporativo. Mas, papai, o que é isso? Pelo amor de Deus, nem sei do que você está falando. Não tinha referência, né? E aí eu fui fazer a faculdade, porque ele falou, a única coisa que eu vou te dar, minha filha, é estudo. Então você vai ter que, eu não posso te dar mais que isso, porque eu não sei. Meu pai fez até a quarta série, minha mãe até a quinta, né? Então, assim, é com você. E mesmo sem referência, eu fui para a faculdade, sempre fui muito curiosa, né? Então, acho que esse é um ponto que me fortaleceu bastante. E fui aprendendo por observação. Então, eu comecei, fiz estágio em comércio exterior, vi que não tinha nada a ver, eu fiz relações internacionais, né? Eu vi que não tinha nada a ver comércio exterior com relações internacionais, porque eu gostava, sempre gostei do tema de lidar com gente, de entender culturas, de entender negociações. Ocasionalmente, acabei fazendo um estágio em recrutamento e seleção, porque era perto da faculdade, e me apaixonei justamente porque eu tinha que me envolver com pessoas. E fui galgando até chegar na Odgers, que o foco é contratar líderes, então era para falar com diretores de mercado. E o que eu percebia muito era assim, o que essas pessoas têm que eu não tenho, né? Então, eu não me apoiava na formação acadêmica, que muitas vezes era uma formação feita no exterior, né? Ou então de primeira linha. Assim, isso eu não vou ter, eu não tenho como mudar essa história, né? Mas o que essa pessoa está me contando? Então, eu sempre falei, Marilu, que eu sou muito privilegiada, porque eu falo com pessoas de altíssimo nível e que contam as histórias delas, os aprendizados delas, né? Então, eu falei assim, tá, então eu preciso ser mais analítica, eu preciso ser mais estratégica. Como que você fez isso, então, na sua carreira? Porque eu faço essa análise, né, para as posições que eu contrato. E aí eu fui aprender, eu falei assim, então, poxa, eu não preciso ter essa formação necessariamente, mas eu tenho que ter esse tipo de pergunta, eu tenho que fazer esse tipo de pergunta se eu quero chegar em tal resposta, em tal cenário. Então, ao invés de eu me sentir vítima da condição que eu nasci, eu falei, eu vou aproveitar essa oportunidade de estar aqui falando com pessoas de altíssimo nível. E foi a mesma coisa dentro da empresa onde eu estou, né, da Odgers, é uma multinacional. Os meus sócios são de altíssimo nível, são ex-presidentes de grandes empresas, né, de consumo, de farma, de varejo. Então, eu olhei isso e falei assim, eu não vou conseguir, eu não tenho essa carreira. Eu sou, inclusive, a sócia mais jovem. Então, eu sou sócia negra e mais jovem, que tem a ver com o mercado que eu atuo também, que é o mercado mais jovem, né? Então, tá super, por isso que eu acho que dá tão certo também. E eu falei assim, tá, isso, eu não vou ter esse histórico, mas o que eles discutem, né? Comecei a perceber e incorporar isso, né? Eu brinco, somos todos copos meio cheios, mas meio vazios também. Então, eu posso aprender, eu acho que a importância é isso, ser humilde para falar, eu não tenho, mas eu posso ter, sim, então vou ter garra para ir atrás disso e aprender quais comportamentos são de sucesso quando eu olho para esses executivos. Visão estratégica, ser analítico, ou seja, ler bastante para poder entender esses dados, como você trouxe aqui na pesquisa, saber as perguntas certas, então eu não sou dona das respostas, pelo contrário, eu posso fazer perguntas inteligentes para chegar em outras, e aí vai, né, a vida vai evoluindo. E nesse inteirinho aí, eu fui percebendo que fui conquistando clientes, acho que com humildade de aprender, né, fui trazendo isso para dentro de casa, mostrando que eu queria uma empresa melhor, então fui convidada para ser sócia e compor a sociedade muito feliz, né? Então, por ser mulher, então eu tenho mais algumas outras mulheres dentro da sociedade também, mas também por ser negra, de novo, por ser ter um diferente histórico, eu entendo que eles me deram a oportunidade para estar ali e eu corri atrás e hoje a gente fala, de fato, de igual para igual, eu faço parte da sociedade com a mesma importância e relevância dos meus outros pares, né? Então, é um pouco disso. Agora, você percebe também na tua trajetória, por ser uma mulher negra, você tinha que provar muito mais do que uma mulher branca, provar muito mais do que um homem branco, socorreu? Com certeza.
Por que que eu digo isso? Quando a gente faz a contratação, existe uma coisa muito subjetiva que é por similaridade. Então, até nos processos que eu conduzo para essas empresas que são mais disruptivas, ou seja, são mais cabeça aberta, estão olhando para o tema, eu tenho essa meta. Quando eu vou apresentar a lista de candidatos final, eu me preocupo. Gente, a gente tem homens, mas tem mulheres também. Tem pessoas negras, tem diversidade, né? E aí, sim, tem, ótimo. Então, eu estou fazendo a minha parte, que é apresentar o que o mercado oferece, né? Cada um tem os seus. A gente faz um quadro comparativo, né? Então, pontos que fazem sentido, outros pontos talvez não tanto. Então, tudo bem. Depois, vai para o cliente. E aí, meu papel é fazer esses questionamentos com o cliente. Por que está passando o homem lá, chegando? Os finalistas estão sendo os homens. Porque existe esse conceito de similaridade. Eu vou contratar aquilo que faz mais sentido para mim, pensando na minha história. Quem está lá contratando é justamente a pessoa que, homem, branco, com uma formação de primeira classe, primeira linha, né? Então, o papel é questionar. Do meu lado, o que eu vivi também foi um pouco disso, né? Então, os questionamentos, a exposição que eu fui tendo, foi porque me deram essa oportunidade, mas, e eu percebia que eu tinha que cavar meu espaço, então, existe um obstáculo muito grande, porque eu não sabia bem o que questionar, esse que é o ponto, sabe? Você pega uma pessoa que tem uma vivência de um professor que estimulou muito, né, que é a formação de primeira linha, depois você vai ter estágio numa baita empresa, num baita banco, isso tudo é exposição que te permite crescer profissionalmente, né? Eu já não. O que eu fiz? Eu fui correndo atrás para, então é isso? Então eu vou ter que ler mais sobre o tema, porque eu não tenho conhecimento, e é um pouco disso. Eu não tive eu não fui trainee dessa empresa, né? Porque eu não tive esse histórico, mas o que essa pessoa questiona? Então, sem dúvida, tem que correr muito mais atrás para alcançar. Mas aí faz parte, né? A gente não tem essa igualdade no começo, o importante é não desistir, ter resiliência e ir atrás. Exato. Agora, essas suas raízes, né, humildes, de família negra, enfim, acaba sendo decisivas, enfim, né, nessa sua atuação. Você não está esquecendo nunca das suas raízes. Olha, para mim, Marilu, eu só estou ocupando hoje, além de ser sócia, cuidando do mercado da nova economia, que é o mercado que está crescendo, eu ainda sou diretora da parte de operações. Então, eu cuido de um time que faz a entrega de todos os outros sócios. E eu só posso dizer, eu tenho certeza que é por conta da minha origem. Como feirante, eu vi o meu pai sempre me ensinou assim, tudo que você for fazer, filha, você tem que fazer com muito amor. Então, acordar cedo, né? Então, meu pai acordava 3:30 da manhã, 4:30 da manhã, estava montando a barraca, organizava a barraca, como que colocava os preços, tudo mais. Ou seja, eu estava gerenciando, né, a barraca. E eu tive contato com isso desde muito cedo, ser dona de um negócio, né? Então, fazer com amor, fazer com dedicação, ter disciplina, porque você não pode chegar mais tarde na feira. Então, eu carrego muitos ensinamentos da minha família para o que eu ocupo hoje. Eu tenho certeza que eu só estou com esse cargo, ou seja, ao invés de ficar reclamando, de ver os problemas que toda empresa tem, né? Eu arregacei as mangas e falei, o que eu posso fazer para poder tornar essa empresa melhor então? Porque a partir do momento que eu estou aqui, eu faço parte dela, né? Então, o que eu vou fazer para torná-la uma empresa melhor? Então, eu vi as minhas pares com a mesma idade que eu, até mais velhas, reclamando, e falou assim, eu não era sócia ainda, veja bem, eu era aquela pessoa assalariada, comum e tal. Eu falei assim, não, mas eu tô aqui dentro, eu tenho que vestir a camisa e fazer diferente. Agora, como que eu vou fazer isso? Eu preciso mostrar para os sócios, então, o que a gente pode fazer para melhorar a nossa área. Eu não vou ficar só reclamando, né? Porque esse sentimento de dono é o que eu via meu pai lá com a barraca dele, né? Com a disciplina, todo dia fazendo a mesma coisa para poder ter o sucesso. Então, esses ensinamentos lá que eu observava de criança, meu pai montando a barraca, cuidando dos funcionários, fazendo a gestão da barraca, o horário que você vai colocar o preço, que hora que você vai mudar, fazer pesquisa de mercado, que ele fazia. Filha, dá uma olhada, 10 da manhã o feirante faz isso. Como está o preço ali dos nossos concorrentes, para ver se a gente aumenta, diminui, para poder ter mais lucro, né? Qual é a banana que eu vou deixar para a hora da xepa, né? São feirantes de banana. Então, qual a banana que eu vou deixar para a hora da xepa? Qual que é o lucro que eu vou ter pela caixa, né? Quantas dúzias veio? Quanto que eu vou vender para poder ter o lucro? Para saber a hora que eu vou mudar. Então, são muitas análises, parece até engraçado falar, né? Mas eu vi meu pai fazendo lá com um olhar de menina, que eu comecei a trazer isso para o mercado corporativo. Então,
eu tenho certeza que é por conta da minha raiz. Certo. Bom, Rafaela, eu quero agradecer aqui a sua participação. Forte abraço para você. Parabéns aí por toda a sua trajetória, viu? Eu que agradeço o espaço, Marilu, foi um prazer. Obrigada. Obrigada. Falamos aqui com a Rafaela Cardoso, ela que é formada em Relações Internacionais, com especialização em Marketing Digital. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.